Você já parou para pensar por que o aluguel nas grandes cidades parece subir sem parar, como se fosse uma regra inevitável da vida urbana? Talvez você já tenha sentido na pele essa realidade, seja tentando alugar um apartamento próximo ao trabalho ou observando os preços astronômicos de imóveis que parecem inacessíveis, mesmo para quem tem uma boa renda. E a pergunta que fica é: será que existe uma razão oculta por trás desses aumentos constantes? Ou estamos apenas aceitando o impossível como normal? A verdade é que o valor do aluguel não é apenas fruto de sorte ou azar, mas de um conjunto complexo de fatores que se misturam de maneiras muitas vezes invisíveis para a maior parte das pessoas. Desde a demanda crescente por moradia, passando pela escassez de terrenos, até a especulação imobiliária e a gentrificação de bairros inteiros, há uma rede de forças que influencia diretamente o preço que pagamos por um teto. Grandes cidades são polos de oportunidades, reunindo empresas, indústrias, hospitais, escolas, universidades e uma infinidade de serviços que atraem pessoas de todas as regiões. Mas você já se perguntou por que, mesmo com tantos prédios e apartamentos, os aluguéis continuam subindo? Essa concentração gera uma demanda constante por moradia. E quanto maior o número de pessoas buscando um lugar para viver, maior a pressão sobre os preços. A competição por espaços centrais faz com que os proprietários possam aumentar o valor cobrado, sabendo que sempre haverá interessados. A oferta de imóveis é limitada, muitas vezes por fatores que vão desde o custo altíssimo de terrenos e construção até a burocracia e regulamentações urbanísticas que retardam novos projetos. Você já notou como aprovar um projeto de construção pode levar anos e, enquanto isso, os aluguéis só aumentam? Terrenos centrais e bem localizados se tornam cada vez mais escassos, elevando o preço final dos imóveis e refletindo diretamente nos valores dos aluguéis. Cada metro quadrado em regiões valorizadas se torna uma peça de disputa econômica. A burocracia urbana é um fator determinante que muitas vezes passa despercebido. Aprovar projetos, obter licenças e atender a todas as normas legais pode levar meses ou até anos, fazendo com que a oferta de novos imóveis não acompanhe a demanda. Isso nos leva a perguntar: estamos presos a processos lentos que empurram os preços para cima? Paralelamente, investidores veem nos imóveis uma oportunidade de lucro muito maior do que a simples moradia. Comprar apartamentos para investir, esperando valorização futura, é uma prática comum, e isso aumenta ainda mais a pressão sobre os preços do mercado. Esse fenômeno não é exclusivo do Brasil. Em cidades como Nova York, Londres, Tóquio e Paris, a dinâmica é exatamente a mesma. Muitas pessoas querem morar em poucos lugares estratégicos e quem controla os imóveis tem o poder de definir preços altos. Será que a solução está em políticas públicas mais rígidas ou na conscientização do mercado? Além disso, a inflação atua como um acelerador natural do aumento dos aluguéis. Sempre que a economia sofre reajustes, o valor do aluguel tende a acompanhar, criando um ciclo que parece interminável. O mercado imobiliário funciona quase como uma bolsa de valores. Fatores externos como investimentos estrangeiros, expectativas econômicas e movimentos globais de capital influenciam diretamente o preço de cada metro quadrado. A valorização de bairros também é um elemento que impacta fortemente o valor do aluguel. Áreas próximas a centros comerciais, transporte público eficiente, escolas de qualidade, hospitais e opções de lazer atraem mais moradores e investidores, elevando a demanda e, consequentemente, os preços. Será que sempre precisamos morar perto do centro, pagando preços abusivos? Mas há também um componente psicológico que poucos consideram. Os proprietários sabem que os moradores estão dispostos a pagar mais pelo conforto, segurança e praticidade, o que cria espaço para reajustes contínuos. A gentrificação intensifica essa dinâmica, transformando bairros populares através de reformas e melhorias urbanas, atraindo moradores com maior poder aquisitivo e, ao mesmo tempo, afastando antigos residentes. Políticas habitacionais e programas governamentais poderiam amenizar a pressão sobre os aluguéis, mas muitas vezes são insuficientes ou mal planejados.
Incentivos à construção, subsídios e locação social ajudam a reduzir preços, mas na sua ausência, o mercado funciona quase que livremente, permitindo que os aluguéis subam continuamente. Além disso, investidores compram imóveis com a expectativa de valorização futura, criando um efeito cascata que pressiona ainda mais os preços atuais. A migração interna também exerce grande influência. Jovens, profissionais e estudantes mudam-se para grandes cidades em busca de oportunidades, aumentando a competição por moradia e elevando os aluguéis. Será que existe algum mecanismo que possa equilibrar oferta e demanda de forma justa? As tecnologias de busca e aluguel online mudaram profundamente a dinâmica do mercado. Plataformas digitais permitem que proprietários encontrem inquilinos dispostos a pagar mais rapidamente, acelerando os ajustes de preço. O financiamento imobiliário também é crucial. Com juros altos, muitas pessoas não conseguem comprar imóveis, aumentando a demanda por locação e pressionando os valores. Você já refletiu sobre como a desigualdade econômica impacta diretamente sua moradia? A especulação imobiliária silenciosa é outro fenômeno que poucos percebem. Investidores mantêm imóveis vazios para criar escassez, forçando aumentos de preço. O turismo transforma residências em aluguéis de curta duração, diminuindo ainda mais a oferta de moradia permanente. Políticas públicas ineficazes ou ausentes contribuem para que o mercado funcione sem freios, permitindo aumentos contínuos. A globalização trouxe investidores internacionais para o mercado imobiliário, adicionando ainda mais pressão sobre os preços locais. A mobilidade urbana é determinante. Quem mora próximo a estações de metrô, linhas de ônibus ou ciclovias eficientes paga mais pela conveniência de se deslocar rapidamente. O custo de construção, incluindo materiais e mão de obra, reflete diretamente no valor do aluguel. E muitas construções focam na venda, em vez da locação, diminuindo a oferta de imóveis disponíveis. Crises econômicas pioram a situação. Quando os salários não acompanham a inflação e o aumento do aluguel, a desigualdade cresce e a moradia se torna um peso ainda maior no orçamento familiar. A segurança também influencia fortemente os preços. Bairros com menor criminalidade, infraestrutura completa e serviços de qualidade atraem moradores dispostos a pagar mais, elevando os aluguéis. O mercado de luxo também exerce efeito cascata. Apartamentos premium aumentam de preço e puxam os valores de imóveis mais simples nas proximidades. Reformas e modernizações permitem reajustes significativos, transformando imóveis antigos em residências mais caras. Questões ambientais começam a pesar. Apartamentos com certificações verdes, eficiência energética e áreas de lazer sustentáveis se valorizam mais rápido, refletindo nos aluguéis. A escassez de terrenos urbanizados limita a expansão, mantendo preços altos. O aumento do custo de vida e a concentração de serviços nos centros urbanos criam pressão constante sobre o aluguel. O mercado informal, sem registro, dificulta estatísticas precisas, mas influencia negociações e percepção de preços. O aluguel caro muda comportamentos sociais. Pessoas dividem apartamentos, moram mais longe ou migram para cidades menores. Iniciativas como habitação compartilhada, cooperativas e programas governamentais tentam reduzir a pressão, mas ainda são limitadas. O aluguel elevado impacta a mobilidade social, forçando jovens a residirem em regiões periféricas, longe de oportunidades. Cidades inteligentes e planejamento urbano podem ajudar, mas exigem políticas públicas consistentes e visão de longo prazo. O preço do aluguel afeta diretamente o comércio local. Quando moradores gastam grande parte da renda com moradia, o consumo em outros setores diminui, afetando a economia como um todo. O impacto chega também à educação. Famílias gastam mais com aluguel e menos com cursos, atividades culturais e lazer, alterando o desenvolvimento social. Investimentos públicos em transporte, infraestrutura e moradia poderiam reduzir essa pressão, mas exigem planejamento estratégico. A digitalização do mercado trouxe mais transparência, mas também facilitou a especulação, já que preços passam a ser constantemente comparados e ajustados. O fenômeno do microapartamento surge como resposta à escassez.
Imóveis menores, mais caros por metro quadrado, são mais rentáveis para investidores e atendem à demanda urbana limitada. O aluguel caro gera efeitos indiretos em outros setores, aumenta a desigualdade e impacta a qualidade de vida urbana. A questão é: tudo está conectado? Transporte, educação, segurança, lazer, economia, especulação e políticas públicas? Cada decisão de morar em determinado bairro ou pagar um aluguel mais alto afeta não só a vida do indivíduo, mas toda a dinâmica da cidade. E no final, a grande reflexão permanece: será que estamos presos a esse sistema de alta contínua de aluguéis? Ou existe um caminho viável para equilibrar demanda, oferta e acessibilidade sem comprometer a cidade e a vida de quem nela habita? Talvez a solução esteja em uma combinação de políticas públicas eficientes, planejamento urbano estratégico, inovação na construção civil e uma visão coletiva sobre o direito à moradia. A questão é: queremos continuar pagando cada vez mais por um teto ou estamos prontos para repensar a forma como vivemos nas cidades?